A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos aqui para mais uma pré-aula da Escola Dominical no seu canal Universo da EBD. Eu sou o presbítero Denis Pereira e atuo há mais de 25 anos com jovens e adolescentes na igreja, liderando, pregando, palestrando e também dando aulas na Escola Dominical, e é sempre um prazer recebê-los por aqui. Se não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, deixe aí o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Também é muito importante que você compartilhe o link do nosso canal com mais pessoas, com outros professores, enfim, nos ajude a alcançar mais pessoas para a glória de Deus. Nos ajude a alcançar 30 mil inscritos por aqui. Eu conto com vocês. As nossas orações estão no nosso coração aí, apreensivo, para o furacão Milton, que deve chegar na Flórida nesta quarta, quinta-feira. Oremos para que o Senhor dê livramento, mude a rota desse furacão e preserve vidas naquele lugar para a glória do seu nome. Muito bem, pegue Bíblia, revista, papel e caneta, vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem todas as minhas redes sociais, incluindo o WhatsApp. Será um prazer atender a sua igreja, o seu evento, acampamento, oração, vigília, jovens, adolescentes, a igreja como um todo. Estamos à disposição dos irmãos para atendê-los, certo? Revista dos Jovens está tratando sobre Conselhos de Salomão no livro de Provérbios. Alcance um futuro feliz e seguro. E a lição 2 tem por título Sabedoria, Proteção e Confiança. O texto principal está aqui, em Provérbios 3, 23 ou 24. Então andarás com confiança no teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o seu sono será suave, abençoado, tranquilo. Não é? Quem cultiva a sabedoria bíblica no coração, desfruta de proteção e confiança na vida cristã e na vida como um todo, tá? Eu estou usando aqui a revista em PDF, que você encontra no site da CPAD, a revista de jovens e de adultos tem em PDF no site da CPAD, tá? Provérbios, capítulo 2, e aí versículos alternados, do 1 ao 11, e depois do 3, 21 ao 26 também. Nesta lição, estudaremos o fruto da sabedoria divina manifestado na vida de quem busca como a proteção e a confiança na vida espiritual e moral. Veremos que essa sabedoria desenvolve a maturidade cristã dentro de nós, tá? Então, a palavra que é maturidade cristã, tá? Nós somos chamados para crescer na graça, crescer no conhecimento e para alcançarmos maturidade cristã. Eu gosto muito de Efésios, capítulo 4, quando fala da unidade do corpo de Cristo, não é? O versículo 13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé. Então você percebe que é uma jornada de crescimento, é uma jornada de maturidade, é uma jornada de aprendizado. E esta jornada, quanto mais crescemos em sabedoria no nosso coração, mais adquirimos confiança e segurança em Deus, tá certo? Por isso é muito importante nós buscarmos a sabedoria. A palavra do Senhor também diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá sem lançar em rosto, sem pedir em troca, tá? Muito bem, o tópico 1 vai nos apresentar a sabedoria como um escudo protetor. A sabedoria como escudo protetor. A estrutura do capítulo 2. Os 4 primeiros versículos do segundo capítulo de Provérbios apresentam a conjunção se. Esta traz a ideia de condição. Se aceitares, se clamares, se como a prata, não é? Olha aqui o verso 3. E se clamares, Provérbios 2, verso 3. Se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz. E se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares. Então, você percebe que há esta interjeição, esta conjunção se
não é? Que indica uma condição aqui, não é? Se clamar, se buscar, se aceitar, não é? A ideia aqui é um esforço mesmo, é correr atrás da sabedoria. Quando isso acontecer, colheremos resultados. Atente para a conjunção no versículo 5. Então, né? Então, tanto se quanto então são conjunções que colocam uma condição. Esta conjunção, então, que aparece aqui no versículo 5, é uma conclusão lógica, é o resultado da busca, do esforço pela sabedoria. Então, olha, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Temor do Senhor, que para mim é a maior falta da humanidade hoje e da igreja também. Falta temor. E a palavra do Senhor diz, aqui em Provérbios, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem não teme a Deus não é sábio. Quem não teme a Deus, não tem reverência pela presença santa de Deus, não pode dizer que é uma pessoa sábia, tá certo? Então, uma coisa conclui a outra. Se estas conjunções são condições, as pessoas precisam por isso. Olha só, aí ministrando aos jovens na sala de aula, nós precisamos dizer aos jovens que eles precisam aprender a palavra de Deus integralmente. Pessoas estão aprendendo a palavra de Deus fatiada, por retalhos, apenas aquilo que elas concordam. E estão achando pessoas para ensiná-las assim. Vamos ensinar aquilo que é legal, aquilo que as pessoas concordam. Isso é um problema sério. Por quê? Porque se a plenitude da palavra não é cumprida, não tem como o resultado ser pleno. Não tem como você colher um resultado completo se você está escolhendo aquilo que você vai semear. Não tem como. Então, existem condições para ser abençoado por Deus, existem condições para ter um relacionamento com Deus, e o relacionamento com Deus, a bênção da sabedoria, é resultado daqueles que cumprem estas condições de acordo com a palavra de Deus. A sabedoria ela também é um escudo. Os que buscam perseverantemente a sabedoria entenderão que o temor do Senhor é um estilo de vida, não é? Então, na minha visão, o que é temer a Deus, biblicamente falando? É ter reverência, consciência da presença de Deus, que antes se manifestava na arca, agora habita em nós através do Espírito Santo. Então nós devemos ter temor a Deus. Quem tem temor a Deus, ele não vai a qualquer lugar, não se relaciona com qualquer pessoa. E nos relacionamentos necessários, trabalho, escola, faculdade, ele faz como Daniel, não é? Ele estabelece um limite e ele estabelece que ele irá usar o ambiente como entender que é um desafio para vigiar, ok? É um desafio, então ele vai entender que aqui é um desafio, mas ao mesmo tempo ele vai entender como uma oportunidade para glorificar o nome do Senhor, tá? Então, o temor do Senhor, ele é um estilo de vida. Esse estilo de vida faz com que o Senhor se mostre como um escudo de quem busca a sabedoria. Aí eu tenho que ler aqui, ó. Vamos olhar aqui em Daniel. Isso. Acho que é o capítulo 1. Eu tenho alguns problemas, alguns defeitos. Um deles é não guardar texto bíblico. Exatamente, sabe? Você guarda. Fala para mim se você guarda todos os textos. Eu, sinceramente, não guardo assim completamente. Olha só. Olha aqui. Isso, ó. Eu tenho aqui alguns versículos que eu vou anotar aqui para colocar exatamente essa questão que o comentarista fala aqui, ó, não é? Que esse estilo de vida de quem teme o Senhor é como um escudo
não é, diante de nós. Daniel chegou na Babilônia e logo de cara já foi oferecido a eles um banquete com manjares e tal. Daniel decide não se contaminar. E aí, veja que Daniel, ele decidiu não se contaminar. No versículo 8, olha o que diz o 9. Deus havia trazido Daniel ao favor e terno amor com o príncipe dos eunucos. Veja, um escudo. Daniel aqui é um escravo. E ele vai pedir algo para o príncipe dos eunucos, não é? E o príncipe dos eunucos irá atender. O que é isso? Deus sendo um escudo diante ali de Daniel, de maneira que aquele príncipe dos eunucos ele percebe que há algo diferente ali e que ele deveria aceitar o pedido de Daniel. Não é? Aí no versículo 17, quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento e habilidade em todo o aprendizado e sabedoria, e Daniel tinha entendimento de todas as visões e sonhos. Versículo 20, e em todas as questões de sabedoria e entendimento que o rei inquiriu deles, ele os considerou 10 vezes melhores do que todos os magos e astrólogos que haviam em todo o seu reino. Tá? Então veja, aqui tem um claro exemplo de alguém que Deus se tornou o seu escudo. Deus se tornou o escudo de Daniel e dos seus amigos. Por quê? Porque eles temeram ao Senhor. De acordo com essa sabedoria, o leitor de Provérbios desenvolve plena consciência da retidão, que, segundo estudiosos, corresponde à instrução ética de Deus, bem como a sinceridade que revela um caráter de quem é genuíno e confiável. A vida de retidão e sinceridade, como consequência de quem se torna sábio em Deus, carrega consigo uma virtude protetora que vem do alto e que nos permite discernir tudo que agrada a Deus daquilo que não o agrada. Esse aqui é um outro ponto que nós precisamos falar. A vida espiritual, o foco da vida espiritual é agradar a Deus, não é ser agradado. A nossa roupa deve agradar a Deus, nossas palavras devem agradar a Deus, nossos relacionamentos devem agradar a Deus, a nossa vida, o nosso respirar, o nosso culto, tudo em nós deve agradar a Deus, não é o contrário. Estão invertendo as coisas, está tudo errado. Nós vivemos para agradar a Deus. Quer comais ou bebais ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. É verdade que no cenário que nós vivemos, um jovem ele vai ser taxado como Daniel, seus amigos, como Timóteo, como Esther, como Davi, como Samuel, como Josias, como Ezequias, enfim, como Sansão, vai ser taxado de alguém louco, de alguém que está perdendo a juventude, por aí vai. Mas existe um preço a ser pago. E quem veio antes de nós pagou esse preço. Então nós precisamos estar dispostos a pagar também o preço de sermos fiéis ao Senhor. O preço de não nos contaminarmos. O preço de agradar a Deus. A nossa vida deve ser vivida para agradar a Deus. Ponto. Ponto. E, anote aí, uma vida que agrada a Deus sempre desagrada o mundo. Se estão lhe oferecendo, e hoje em dia estão oferecendo, uma vida cristã que agrada ao homem, que agrada ao mundo, não é a vida cristã que está na palavra de Deus. A vida cristã que a palavra de Deus não apenas sugere, mas ela requer, é uma vida que não agrada ao mundo. Marcos 8,34, se alguém, olha a condição, quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É uma condição. Não tem como seguir a Cristo sem negar a si mesmo. Não tem como. Paulo diz em Gálatas 2,20, estou crucificado com Cristo. O nível de relacionamento e de renúncia de Paulo. Então, para seguir a Cristo, nós não vamos precisar renunciar a algumas coisas. É renunciar o mundo. Nós não vamos precisar perder algumas coisas, é perder tudo. Por quê? Porque é para adquirir uma outra vida. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Entende? Então nós precisamos, é uma escolha. Então um jovem sábio, ele não negocia com o pecado, ele não negocia com o mundo, ele não negocia com a sua fé, porque ele sabe em quem ele crê, ele sabe
no que ele acredita e ele sabe para onde ele está indo. Então ele não precisa negociar com o mundo. Glórias a Deus. Muito bem. Tópico 2, a sabedoria como maturidade cristã. E se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, deixa aí o seu comentário, que é muito importante para nós, o seu comentário também. Por exemplo, tem uma irmã que me chamou aqui no Instagram e disse: pastor, dá uma olhada no áudio, porque na última aula ficou muito baixo. Então já dei uma ajustada aqui, melhorei um pouco e a gente vai partindo daí. Então o seu comentário é muito importante para nós. A sabedoria como a maturidade cristã. A estrutura do capítulo 3. O terceiro capítulo é uma continuação do resultado da sabedoria revelada no segundo capítulo. Este mostra que um coração dominado pela sabedoria de Deus traz estabilidade moral, enquanto o capítulo 3 mostra que um coração dominado pela sabedoria divina desfruta verdadeira felicidade e segurança, que é o que nós mais precisamos hoje. Por que tantas pessoas ansiosas? Por que tantas pessoas rancorosas? Por que tantas pessoas magoadas? Por que tantas pessoas frustradas? Por que tantas pessoas decepcionadas? Falta de sabedoria. Eu te provo isso com a história de José. Estou terminando de escrever, já terminei de escrever um livro sobre José e agora estou fazendo alguns apontamentos. José era um jovem sábio. Por que José era um jovem sábio? A provocação dos irmãos de José não abalavam José, não tiravam o foco de José. Entende? A provocação dos irmãos de José só mostrava como eles estavam por dentro. A reação de José, ou a não reação, mostrava como ele era por dentro, né? Então, os sonhos de José só serviram para fazer eclodir um ódio que estava ali guardado dentro daquela família. E só serviram também para mostrar o quanto aquela família era disfuncional, né? E por isso, ódio, violência, inveja, desejo de matar, não é? Então, José, por outro lado, se mantém estável, se mantém tranquilo, porque José era sábio, ele sabia o Deus a quem servia, ele tinha segurança que o Senhor era com ele. E olha, uma das coisas que eu abordo no livro é exatamente essa questão de que José, ele em nenhum momento aparece um anjo para ele. Eu abordo essa questão, né? Em nenhum momento aparece um anjo para José. Aparece? Não aparece. Então, olha, José não precisou de anjo. José não precisou de um clarão nos céus. José não precisou de uma voz audível de Deus. Ele precisou de 2 sonhos bem simples. Nós fazemos uma superprodução em cima dos sonhos de José, porque a gente conhece o final da história. Isso eu estou abordando nesse livro também. Mas o que tinha de sobrenatural naqueles sonhos? Para nós eram sonhos sobrenaturais. Que sinal tinha de que aqueles sonhos foi Deus que deu para José? Não tinha ali nenhum sinal. Eram 2 sonhos. Olha, a gente estava atando feixes de trigo lá no campo e de repente o meu feixe ficava de pé e o de vocês se curvavam. Nós estávamos... eu olhei e eu vi o sol, lua e as 11 estrelas se curvando diante de mim. O que tem de extraordinário nisso? O extraordinário não é algo sobrenatural. Não é um anjo aparecendo, não é a voz de Deus se manifestando e falando com ele, não é a sarça ardendo. José não teve nada disso. José não teve sarça ardendo, José não teve vara de madeira se transformando em cobra, José não teve nenhum sinal externo. Você já parou para pensar nisso? José não teve... Para mim, os sonhos de José são sonhos simples. Esses sonhos, nós os carregamos de algo sobrenatural, porque a gente conhece o final da história. Mas lá, quando José sonha, tá aí. Tive 2 sonhos. Tanto que Jacó, que viu céus abertos e escada, anjos descendo e subindo. Jacó que lutou com o anjo, né? Jacó que vem de uma descendência de homens que ouviram a voz de Deus. Jacó olhou os sonhos de José e não notou nada diferente, porque não tinha nada de diferente naqueles sonhos. Por que não tinha? Porque José não precisava de nada disso. José era um jovem sábio.
e por isso o seu coração era tranquilo e confiante na presença do Senhor, na graça do Senhor, na direção do Senhor. Por isso o coração de José era um coração pacificado. Ainda jovem, ele tinha maturidade espiritual para lidar com os grandes conflitos do dia a dia, não é? Que é uma das grandes questões que os jovens precisam ter maturidade para lidar com as questões do dia a dia, questões difíceis, questões que vão surgir, questões que vão magoar, que vão decepcionar, que vão frustrar. Então o jovem precisa buscar sabedoria em Deus para manter a sua vida espiritual, emocional, física equilibrada. Porque quem não tem sabedoria é um desequilibrado, não sabe quem é, não sabe como agir, se precipita, mas nós precisamos caminhar na direção desta maturidade espiritual, que ela vem pela palavra de Deus, por estudo bíblico, e ela vem pela graça do Senhor sobre a nossa vida. E por último, a gente conclui aqui no tópico 3, falando sobre sabedoria, vida protegida e confiança. Busque a sabedoria bíblica. Veja, não é qualquer sabedoria. No início da lição, estudamos sobre a necessidade de buscar a sabedoria em Provérbios 2. Do ponto de vista concreto, a sabedoria que vem do alto está revelada na palavra de Deus, na Bíblia. Isso significa que uma das condições fundamentais para se tornar sábio é buscar a sabedoria bíblica. É preciso ler a Bíblia, entendê-la e aplicá-la ao coração. Veja que o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A palavra esconder tem a ver com uma leitura de qualidade que passa pelo pensamento, sentimento e chega à vontade. Não é? Então, essa leitura bíblica que produz sabedoria bíblica, que é a verdadeira sabedoria, ela é uma leitura bíblica prática, ela é uma leitura bíblica intencional, né? Intencional. Né? Vida protegida no mundo de perigo. Vivemos em um mundo de muitos perigos. Por causa disso, não são poucas as pessoas que desenvolvem fobias sociais, transtorno de pânico e diversas outras patologias. Em muitos lugares, a vida está marcada pelo medo, tá? Contudo, como cristãos, não podemos nos esquecer das palavras apostólicas: do amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Muito lindo esse versículo aqui para jovens que querem namorar, querem se casar. Então, veja, o amor lança fora todo medo. Não é? Então, eu comentei aqui no início da aula sobre esse furacão que está atingindo já ali o Golfo do México, a Flórida, Miami, Tampa Bay e aquela região toda ali. E é interessante que, para nós que estamos do lado de cá, nós olhamos aquele cenário e nós ficamos: meu Deus do céu, tem misericórdia, Pai, o que vai acontecer, o que será desse povo? Para eles, mesmo para os que estão fugindo, eles não podem entrar no nosso pânico. Porque quem entrar em pânico acaba sendo destruído pelo furacão. Né? Então, ao mesmo tempo que provoca medo, sensação de pânico, né? Pavor mesmo, porque eu moro no primeiro andar aqui. Aqui bate um vento, às vezes, o vento ele faz eco nos corredores aqui do prédio, ele bate na janela. Sei lá, eu estou falando de vento de 30 metros, 30 km por hora, não sei, 40. Lá nós estamos falando de ventos de 200, 300 km por hora. Não é? Eu não estou perto do mar, não existe a possibilidade, né? Não sei, mas não existe a possibilidade de ondas do mar chegar até onde nós estamos muito distantes, sei lá, no mínimo, 150, 200 quilômetros da praia mais próxima. Não é? Então, veja, agora, nós estamos aqui, eles estão lá, e mesmo diante de tudo que pode acontecer, de todas as projeções meteorológicas que dão conta de que será o mais terrível furacão dos últimos 100 anos naquela região, por causa dos níveis de velocidade de vento, níveis de ondas que vão se formar e tal. No entanto,
muitas pessoas que moram lá e que já passaram por outros furacões, não é que elas não estejam assustadas, mas elas se sentem preparadas para este furacão, não é? Então, e o preparo, ele aplaca o medo. O preparo faz a gente, tá, então vamos passar. Porque muitos estão fugindo, mas muitos não vão conseguir fugir. É por isso que muitos estão escondidos em porões subterrâneos e em prédios e tal, porque não vão poder sair. Quem está nos hospitais vai sair de que jeito? Não tem como sair quem está na UTI, quem está. Então, eu estava até comentando com um amigo meu hoje que ele perguntou assim para mim: por que as pessoas não saem desses lugares? Por que o governo daquele lugar não tira todo mundo dali e leva para outro lugar? E eu disse para ele: na verdade, o que eles fazem é acostumar a viver naquele lugar e aprender a viver naquele lugar. Por isso que as casas lá naquele lugar são casas construídas com um tipo de construção e uma tecnologia completamente das casas construídas no Brasil, não é? Então, existe ali todo um trabalho e toda uma estrutura exatamente para algo como um furacão. Existe ali toda uma estrutura, né, criada, preparada para isso. Né? É por isso que muitas pessoas estão fugindo, mas ao mesmo tempo elas não podem ficar para trás por causa do medo. Elas vão ter que enfrentar, mesmo a fuga. Quem não enfrenta esse medo de fugir, esse medo do furacão, fica ali parado e pode acabar no olho do furacão. Então, a sabedoria, ela nos protege no mundo perigoso. Perigoso em todas as áreas, perigoso em todos os ambientes. Mas quando nós temos a sabedoria do céu, quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor e de fato buscamos a sabedoria que vem do Senhor, não apenas lendo a palavra de Deus, não apenas memorizando, mas praticando a palavra de Deus, aplicando a palavra de Deus na nossa vida, isso cria em torno de nós um escudo espiritual, uma proteção espiritual que nos ajuda a viver todas as fases da vida, todos os desafios da vida, em nome de Jesus. Amém? Forte abraço, assista, curta, compartilhem, inscrevam-se no canal, deixe o seu like e próxima aula, um coração protegido. Não perca. Deus abençoe.